Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Pod 360 Cast no ar, que hoje vai ser apresentado pela nova integrante aqui no canal, é a Inês, e como de costume, inscrevam-se no canal, deixem aquele like e partilhem com os vossos amigos para ajudar-nos a continuar na divulgação do nosso trabalho. E como sempre, se quiserem contar a vossa história, se tiverem algum trabalho para divulgar, o e-mail do canal vai estar escrito na descrição ou afixado nos comentários. Bora lá então para o vídeo e obrigado. Bem, boa tarde, bem-vindos a mais um Pod 360 Cast. Chamo-me Inês Antunes, e hoje estamos com a Madalena Amado, uma adolescente com o síndrome de Alström. Vou começar por perguntar à Madalena para falar um pouco sobre ela. Boa tarde, Madalena. Boa tarde. Então, eu sou a Madalena, tenho 19 anos, sou de Torres Novas, mas agora também moro na Covilhã por conta da faculdade. E como a Inês acabou de referir, eu tenho síndrome de Alström, que é uma doença genética rara que afeta principalmente a visão, mas pode afetar outros órgãos também, E como a como é que isso, audição, os rins, coração, por aí vai. e como é que isso tem afetado ao longo da tua vida? Eu diria que no geral até é uma coisa bem tranquila. Só é Uhum. meio chato quando tu te sentes mal por não teres conseguido ver ou ouvir alguma coisa como deve ser. Ficas com um bocadinho de vergonha. E aqui, ao falar, prontos, agora tocarmos no ponto da parte da tua infância, ah, quais foram, como foi a tua infância a nível de adaptações? Olha, eu diria que foi só a fase mais fácil da minha vida. Tipo, crianças são crianças. Elas não ligam para se tu és diferente. Elas só te acolhem, tipo, Sim, sim. ninguém te faz bullying nessa fase da vida. Podiam não fazer nas outras também, né? E sentiste desde cedo tinhas muitos obstáculos por ultrapassar, devido à tua incapacidade? Olha, eu já nasci com ela, mas eu nem sempre soube o que era, porque sempre que íamos ao médico para saber o que era, diziam sempre que não era nada. Pois. Até aos 7 anos, quando fomos a uma consulta a Coimbra, Sim, sim. e o doutor Eduardo, que é o médico que acompanha especificamente a minha doença, hum, nos disse exatamente o que era. E a partir disso eu fui vendo quais eram os obstáculos que eu tinha e não tinha. Ah, e Uhum. E basicamente, como é, e como é que, pronto, e como é que começou meio que a saber que tinhas o síndrome? Tô? não entendi. Estava a perguntar, então, como é que foi quando quando, pronto, a tua família descobriu, qual realmente era, pronto, a tua incapacidade? Foi tranquilo, porque eles queriam.
era saber o que era, assim como eu, porque é um bocadinho frustrante tu quereres saber o que tens e dizerem-te que tu não tens nada. Sim. Então, quando eles souberam, foi um bocadinho. Foi um alívio, basicamente. Pois acredito, sabe, pronto, a tua família percebia que existia alguma coisa, mas pronto, depois o médico dizia que não havia nada, era um pouco Exato. frustrante, acredito. E como é que era o teu dia a dia na escola primária? Tiveste algum apoio especializado, alguns Sim. apoios? Precisaste de ter apoios? Sim, a minha professora de Educação Especial, a professora Isabel Delgado, que me acompanha desde o primeiro ano Sim, e que depois me acompanhou até ao 12º. isso é bom ter a mesma professora. Sim. E sem ela eu diria que não tinha chegado onde eu cheguei, porque no meu 11º ano nós vimos, ok, temos aqui duas coisas importantes para trabalhar. Ou trabalhamos para tu conseguires ir para a faculdade, ou trabalhamos a tua orientação e mobilidade. As duas coisas não dá. Bom, nós escolhemos a primeira opção, não é? Sim, a faculdade. Exato. E pronto, já que tocaste no assunto do 12º, no 12º ano, da parte do secundário, como é que foi a tua adaptação, pois, à entrada do secundário, pronto, da passagem do básico para o secundário? Olha, a minha autoestima não estava grande coisa naquela época, mas eu acho que no início até que parecia que ia correr bem, mas ah, passado uns meses, ah, houveram alguns probleminhas e começaram a excluir-me um bocado, então eu passei a ficar mais sozinha. Tipo, isso já acontecia no ciclo, mas lá era tranquilo, Sim, porque eu tinha algumas amizades mais novas por lá, então eu até encontrava algumas pessoas de vez em quando. Já no hum, secundário, assim, quase todo, eu ficava na maioria dos intervalos no meu canto, com os meus auscultadores, a ouvir música ou a ler qualquer coisa. isso é muito triste. Então, e sentiste algumas dificuldades, algumas diferenças entre a mudança de ciclo? Ah, não, eu Tipo, achei, a nível tirando. de estudos? Nem tanto, porque o ciclo, no caso o terceiro ciclo, eu achei mais difícil. Aliás, até hoje eu não sei como é que eu passei do nono para o 10º, porque isto das aulas online foi um bocadinho confuso. Concordo. Eu Não, acho não, é que as aulas sério, tipo, online, as eu acho pessoas olham para 2020 e nós pensamos, houve um apocalipse, nós tivemos umas aulas meio esquisitas que nos davam sono para a caceta. E eu sinto que não se aprendeu nada com as aulas online, porque, pronto, basicamente aquilo era o professor estar lá só por estar e nós, pronto, também estávamos lá por estar. Sinto que Exatamente. foi só para passar o tempo e para dizer que tá, a gente trabalhou, mas não trabalhou. Depois eles davam-nos uns trabalhos autónomos, pelo menos comigo foi assim. Enfim. E em relação à escolha do curso do secundário, que área que escolheste, se foste aconselhada por psicólogos, ou por outros especialistas, como é que foi? Fomos porque no nono ano, na escola, assim mais para o finalzinho, tivemos algumas vezes em que
a psicóloga da escola foi às nossas aulas e entregava aqueles papelinhos em que nós preenchíamos e Aqueles tais testes. segundo... Sim, sim, isso. Eu não sabia o nome daquilo, foi mal. E basicamente a partir disso, Agora também não me ela estou a lembrar, depois mas aconselhava-nos sobre o que achava que devíamos seguir. Apesar de que eu já tinha assim uma ideia, mais ou menos. sim. Então, Aquilo não, basicamente. não Eu foi não nada cheguei a. Ai, peço desculpa. sem problema. Não cheguei a fazer nenhum desses testes, mas o que eu percebi é, pronto, basicamente um teste. Pronto, para quem não sabe, Uma coisa bastante simples. Tu basicamente assinalas as opções que tu achas interessantes sim, e tem lá várias áreas e não sei o quê, né? sim. E E como é que, e em relação aos estudos, como é que fazes para organizar os teus apontamentos e estudar depois das aulas e para acompanhar as aulas? Quais são as estratégias que utilizas? faço tudo no computador. Os meus apontamentos estão todos nele. Sim. Até ao 10º ano, quer dizer, no oitavo já tinha algumas coisas, mas principalmente a partir do 10º ano é que eu comecei a trabalhar mais com o computador. Porque antes eu fazia tudo à mão, o que fazia com que eu demorasse muito mais do que, entre aspas, um ser humano normal demoraria. Sim, e materiais que os professores te deem, também é computador. Sim, é tudo digital. Por exemplo, se temos que ler alguma obra, tentam sempre achar para mim algum e-book ou audiolivro para garantir que seja hum, mais fácil para mim. E em relação a softwares, utilizas algum de voz? Não, porque como eu ainda tenho um bocadinho de visão, eu não preciso do software de voz. Nem no computador, nem no telemóvel, dia a dia. Não, não. E enquanto não precisar usar, eu agradeço. Aquela voz é irritante demais. Sentiste que a tua condição influenciou, na escolha do teu curso? Se Não, sim, de que hum, forma? ai, desculpa, eu interrompi a pergunta. Está a perguntar se a tua, pronto, incapacidade se influenciou ao escolheres o curso, pronto, em questão agora que estás, e já agora se puderes dizer, pronto, qual é que é. E pronto, se sim, de que forma? Então, primeiro eu vou dizer o curso que eu fiz no secundário, que foi Línguas e Humanidades, e atualmente estou em Estudos Portugueses e Espanhóis na Universidade da Beira Interior. Uhum. E não influenciou, porque eu sempre quis esta área, sempre foi aquela com que me identifiquei melhor, porque as disciplinas de matemática e essas coisas assim, eu nunca me dei tão bem, principalmente a partir do 7º ano, porque antes disso até era tranquilo, mas a partir do 7º, meu Deus, quem é que inventou todas aquelas coisas de matemática que claramente não vamos usar para a nossa vida? A sério, eu realmente queria saber. Ai, ai, enfim. Então, e gostarias de fazer depois algum mestrado? Sim, em tradução. Ok.
E como, pronto, abordaste o assunto que no 12º ano a tua professora de ensino especial, na altura, pronto, fez-te uma escolha que ou preparávamos a tua entrada para a faculdade ou então trabalhávamos orientação e mobilidade. Ah, como é que, pronto, se quiser explicar um bocado, como é que foi esse percurso de preparação, o que é que vocês mais ou menos fizeram, ah, para a entrada na faculdade? Basicamente, nas aulas que eu tinha com ela, que se eu não me engano era uma ou duas vezes por semana, agora não me lembro com toda a certeza. Nós sempre fazíamos alguma ficha que eu tivesse acabado por não conseguir fazer por completo na aula, ou quando eu precisava de acabar algum teste, era com ela também, para garantir que eu conseguia fazer um pouco mais rápido e às vezes para também ser um bocadinho mais adaptado, porque às vezes, hum, por exemplo, nos testes de geografia, se bem que essa disciplina eu já não tive no 12º, mas é só para dar um exemplo. Sim, Nesses sim. havia muitas imagens, principalmente os malditos dos mapas, que eu detesto com todas as minhas forças. Ah, ela ajudava-me a analisar as imagens, porque eu não consigo fazer isso sozinha, então ela auxiliava-me mais nessas partes. Sim. Sentiste alguma pressão adicional devido à tua condição, pronto, na escolha de cursos, e pronto, depois também na entrada para a faculdade? Não, tipo, eu senti aquele nervosismo, mas tipo nervosismo normal, de ires para um sítio novo, onde não conheces ninguém, essas coisas. É aquele nervosismo geral que qualquer pessoa tem quando vai para alguma situação que tenha muita mudança. Sim. Agora vamos entrar aqui num assunto um pouco sensível, que é em relação à acessibilidade. Achas que a Universidade da Beira Interior tem acessibilidades para, pronto, ser acessível, se a estrutura e até alguns equipamentos e etc. são acessíveis para pessoas com baixa visão ou mesmo até com outro tipo de ciências? Então, no meu caso, eu diria que, assim, o problema maior é mesmo o elevador que vai do primeiro e depois eu vou a partir desse para o terceiro andar. Esse aí, os botões são escuros e Sim, a luz tem uma cor um bocado semelhante e seria tão mais fácil, tão mais acessível se aquele elevador tivesse som. Só pois, que né? a minha mãe mandou um mail para a administração da faculdade, eles disseram: Ah, eles, os computadores são muito velhos. Meu Deus, os elevadores são muito velhos, então provavelmente não dá para fazer tal coisa. Aquela conversinha que toda a gente que precisa de acessibilidade vai ouvir pelo menos umas 50 vezes na vida. E olha que eu estou a ser bem generosa dizendo 50 vezes. Sim. E a restante tem apoios para, pronto, em relação a estudantes com necessidades educativas e mesmo. Na ah, faculdade em si, eles não têm exatamente equipamentos, mas existe uma bolsa
que tu podes concorrer todos os anos, com a Da qual DGES. da qual tu podes usufruir para, para o caso de precisares, seja de qual for o equipamento. Foi a partir dela que eu consegui o meu computador atual, quando aquele que eu já tinha desde o 11º ano avariou. A bolsa da DGES de incapacidade, certo? Eu não sei qual é que era o nome dessa dos equipamentos, sinceramente. E em relação, pronto, já referiste em relação ao elevador. E o que é que achas que poderia também ser mais melhorado na tua universidade? Olhando também, pronto, para pessoas, imagina, com mobilidade reduzida, não só Olha, pessoas. para quem tem mobilidade reduzida, eu acho que não seria muito boa ideia ir para lá. Sabes porquê? Porque Hum, há partes em que tem elevador, sim, mas, por exemplo, para os andares mais baixos, que eu gosto de chamar as catacumbas da UBI, a minha mãe chama assim também, ah, para aí não tem elevador e também não tem rampas. Então, tipo, só tem as escadas. E isso pode atrapalhar um bocadinho, por exemplo, para quem tem a mobilidade reduzida. sim, Eu nunca tive problemas com isso, mas sei que há partes onde não tem rampa, que só tem mesmo as escadas, e isso pode dificultar muito a vida de quem precisa dessas adaptações. complica mesmo muito. Ah, que tipo de apoio que recebestes da tua família e dos teus amigos? Ah, achas que foi essencial para ultrapassar alguns momentos da tua vida? Ok, vamos aqui para um momento um bocadinho mais sensível. Não que os outros não tenham sido, mas este com certeza é o mais de todos. Bom, hum, no geral, sim. Literalmente, em 2019 eu passei uma fase um bocadinho complicada. Desde 2017 que eu já era um bocado solitária, mas em 2019 eu acabei por ter uma fase em que eu me automutilava de várias formas, e Uhum. eu acabei por tentar suicídio. E se eu não conhecesse as pessoas que eu conheci na época e tivesse a minha família ao meu lado, provavelmente eu já não estaria aqui agora, porque foi por pouco. Sim. Então tens recebido muito apoio da tua família, principalmente. Sim. E das poucas, mas boas amizades que eu fui fazendo ao longo do tempo. Não vou mentir que as redes sociais me ajudaram um bocadinho, porque a partir do Insta, na época, eu conheci algumas pessoas que acho que sem elas eu não tinha conseguido melhorar. Sim, isso é muito importante, ter o apoio dos amigos e da família, ainda por cima nesse assunto. Sim, foi a fase mais complexa da depressão. Hoje em dia já é um bocadinho mais tranquilo. E como é que tu vês o teu futuro, tanto académico como profissional? Em termos académicos, acho que vou continuar a conseguir passar por todas as fases que forem necessárias, porque eu realmente sou uma boa aluna. Eu tento estar sempre atenta, tenho uma boa memória auditiva, o que me ajuda a não ter que estudar tanto quanto a maioria das pessoas, o que eu sei que faz algumas pessoas terem um bocadinho de inveja. Sim, sim. Ahm, e também.
eu sou sempre bastante empenhada em tudo o que eu faço. Se eu tenho um objetivo, eu não sou de voltar para trás, eu sou de o cumprir até ao fim. E em termos profissionais, bom, espero conseguir, depois do mestrado, a minha carreira na área da tradução e ao mesmo tempo também poder publicar o meu livro e os outros que eu vou escrever ao longo do tempo, que é Sim. realmente um sonho que eu quero realizar. Ah, e tens algum objetivo específico na vida? Olha, além desses que eu já falei, é mesmo encontrar o amor verdadeiro, ou como eu gosto de dizer, encontrar a princesa que eu possa chamar de minha. Porque, bom, em 2020, plenas aulas online, era abril desse ano, eu assumi-me para uma restrita parte da família que eu me tinha descoberto lésbica. Mas no princípio acharam que não era boa ideia eu me assumir logo naquela época, porque Sim. eu tinha quê? Uns 14, perto dos 15 anos. Então, provavelmente disseram para eu não fazer como uma forma de me proteger do julgamento das outras pessoas. Então, de certa forma, eu entendo. Mas depois foi um bocadinho duro ter um ano da minha vida em que eu fingi que gostava de homens romanticamente, sendo que eu não sinto atração nenhuma. E como é que a tua família, já percebi, prontos, aceitou bem, e os teus amigos? Então, as minhas amizades mais próximas aceitaram muito bem. Já as pessoas que eu tinha na minha turma na época do secundário, que no caso foi na época que eu me assumi mesmo, hum, não aceitaram nada bem, ficaram o tempo todo a gozar com isso. Às vezes havia aulas em que ficavam a fazer piadinhas. Teve uma vez no grupo da turma em que algumas raparigas fingiram que também eram e perguntaram com qual delas eu gostaria de namorar, essas coisas meio estúpidas que a sociedade adora fazer. E também tinha vezes em que estavam a falar sobre coisas da comunidade LGBT e quando eu chegava perto calavam-se. Ainda existe muito preconceito em relação, prontos, a Sim, as pessoas acham que só porque o assunto é mais debatido hoje em dia que o preconceito desapareceu. Mas isso é uma pura de uma mentira. Não é bem assim. sim, Mesmo sim. mesmo as pessoas mais mente aberta, às vezes podem fazer certas questões que te deixam desconfortável. Por exemplo, hum, eu tenho amigas agora na turma da faculdade e ao longo do tempo que elas me foram conhecendo, elas fizeram perguntas sobre isso, como é normal uma pessoa fazer, né? Só que é um bocadinho tenso quando te ficam a bombardear com Madalena, achas este rapaz bonito? Eu fico tipo, hum, melhor não dar a minha opinião. Se eu disser que eu acho bonito, vão questionar se eu realmente tenho a sexualidade que eu tenho. Pois. Eu sempre vou esconder um bocado de mim para garantir que não sou julgada pelos outros, porque eu tenho muito medo da rejeição. Ahm, e conselhos é que darias a
jovens que estão a passar pelo mesmo ou que passaram? Olhem, primeiro conselho, não, não finjam ser quem vocês não são. Além de ser doloroso, vai gerar muito mais dúvidas inconvenientes das outras pessoas no futuro, o que pode ser bem constrangedor em certos momentos. E sejam vocês mesmos, não desistam do que vocês querem conquistar só porque alguém vos diz que não é possível ou que não dá lucro. Simplesmente só sigam aquilo que vos faz feliz, os vossos sonhos. Não desistam deles só porque alguém vos diz que isso é infantil ou que não vos vai gerar nada na vida. Simplesmente aceitem-se, amem-se. É algo difícil, eu também ainda estou nesse processo. Às vezes demoramos uma vida para o conseguir fazer, mas é o que devemos fazer. E um conselho que darias a ti mesma com 10 anos? Hum, eu diria para a Madalena dessa época, que com certeza não é a Madalena com que tu fizeste amizade. Para de pensar que tu és o centro do mundo, criatura maldita. Aprende a não ser arrogante e a perceberes que os outros também importam. Senão, no teu futuro, a coisa não vai correr bem. E cá entre nós, não correu mesmo. Digamos que eu não era exatamente o melhor ser humano naquela época. Mas é normal, quando somos crianças, às vezes não percebemos que estamos a fazer coisas erradas. O Pois, importante é aprendermos com isso. quando pronto, somos crianças, por vezes não somos muito inocentes e não temos meio que ahm, se não sabemos bem o que estamos a fazer. Temos certas atitudes que agora pensamos e pronto, ficamos do género, o que foi isto? Exato, tu vais ver na tua vida, sei lá, 20 anos depois daquilo ter acontecido, se a tua memória te permitir, hum, a pensar o que caralhos eu andei para aqui a fazer. Ah, tens algum projeto que gostavas de, pronto, tens em mãos de Bom, anunciar? eu estou à procura de editora para poder publicar o meu livro. Se alguém que vês que ouve o podcast tiver algum contacto que quiser dar para isso, fiquem à vontade. E mesmo que seja só para me conhecer, fiquem à vontade. O meu Insta é @mada_princess. É só mandarem mensagem lá se quiserem saber alguma coisa que eu possa não ter dito aqui na entrevista. E pronto, o teu livro consiste em quê? É uma fantasia, mas também tem bastante romance, drama e pitadas de mistério. Praticamente 2 milénios há uma guerra entre os humanos e as bruxas, principalmente. E no final do século XX é feita uma profecia sobre duas meninas que vão nascer no mesmo dia de ambos os lados dessa guerra, que têm o destino de trazer a paz sem deitar mais gotas de sangue. Uma delas é a Kathleen Sunburst.
Ela é do lado humano, ela é uma princesa, que ela tem magia das sombras, numa família onde todos têm magia da luz. Ao longo da história, ela vai descobrir porque é que é tão diferente do resto da família dela e, ao mesmo tempo, aprender a controlar melhor o poder que ela tem dentro dela, que é imenso. Já a nossa outra protagonista é a Scarlet Vermilion. Ela é a próxima líder da Floresta Negra, onde vivem as bruxas, e ela vai ser da mesma turma da nossa princesa na Academia de Magia. Elas lá conhecem-se, fazem amizade e acabam por realmente ter a ideia da organização em que vão reunir todas as amizades que vão fazer ao longo da jornada para acabar com esse ciclo de guerra infinito. Sim. Se foi uma sinopse um bocado grande, não é exatamente assim que eu tenho escrita no meu computador, mas não tinha como eu dizer exatamente como estava lá. Não decorei. Bem, para terminar, Madalena, ah, tens alguma frase que te defina como pessoa? Boa pergunta. Diria que tenho sempre alguma ideia na cabeça e o meu cérebro é como uma enciclopédia, porque eu lembro-me tanto de coisas importantes académicas quanto de coisas que gosto, como anime, universos fantásticos no geral e por aí vai. Sei que não foi exatamente uma frase, mas foi o que eu consegui improvisar. E muito obrigado por terem assistido a mais um podcast. E é isso. Mais um episódio aqui no canal, mais um Pod 360 Cast. Se queres dar voz à tua voz, não te esqueças, canal 3is, contacto@gmail.com. Esse é o nosso e-mail para entrar em contacto. Deixem aquele like, subscrevam ao canal e partilhem com os vossos amigos. E não se esqueçam, canal 3is, o meu canal, o teu canal, o nosso canal.